15 de setembro de 1943. 6h40, Mar do Pacífico Ocidental. A luz pálida do amanhecer começa a surgir no horizonte, enquanto o mar ainda carrega o tom escuro da madrugada. Sobre o convés de um cruzador da Marinha Imperial Japonesa, o vento salgado corta o silêncio da manhã. Um oficial de inteligência segura um conjunto de relatórios recém-chegados. O papel ainda parece quente das mãos do operador de rádio, que os trouxe apressadamente da sala de comunicações. Algo nesses relatórios está errado. Muito errado. O oficial passa os olhos pelas linhas mais uma vez. Movimentos de navios, observações de patrulhas, análises vindas de submarinos japoneses espalhados pelo Pacífico. Os números simplesmente não batem. A lógica da guerra naval sempre foi clara. Porta-aviões são as armas mais complexas que uma marinha pode construir. São cidades flutuantes, projetos que exigem anos de aço, engenharia, treinamento e planejamento estratégico. Mesmo potências navais experientes precisam de longos períodos para lançar um único navio desse tipo ao mar. E ainda assim, os relatórios continuam afirmando a mesma coisa. Novos porta-aviões americanos estão aparecendo. Não um, vários. O oficial fecha lentamente o relatório e olha para o horizonte vazio. Você quase consegue sentir o vento frio passando sobre o convés metálico, enquanto a dúvida começa a crescer. Porque, segundo todas as estimativas estratégicas feitas antes da guerra, isso não deveria estar acontecendo. No início do conflito, analistas japoneses tinham estudado cuidadosamente a economia americana. Eles sabiam que os Estados Unidos eram um gigante industrial. Mas havia uma crença central por trás de todas as projeções japonesas. A crença de que transformar aquela enorme economia civil em uma máquina de guerra levaria tempo, muito tempo, anos de reorganização industrial, anos de treinamento de trabalhadores, anos para converter fábricas civis em produção militar pesada. Essa era a janela estratégica que o Japão acreditava possuir. Vencer rápido, antes que o gigante industrial americano despertasse completamente. Mas agora, à medida que novos relatórios chegam, aquela suposição começa a se desfazer lentamente. Primeiro, vieram rumores vindos de observadores japoneses espalhados por portos do Pacífico. Eles relataram atividades industriais intensas na costa oeste dos Estados Unidos. Guindastes gigantes movendo estruturas metálicas, docas ocupadas dia e noite, comboios inteiros de aço chegando aos estaleiros. Depois vieram as fotografias aéreas. Imagens tiradas à distância mostravam enormes estruturas tomando forma em portos americanos, cascos gigantescos sendo montados em docas secas. E então vieram os relatórios dos submarinos japoneses que patrulhavam o Pacífico Oriental. Eles descreviam algo ainda mais estranho. Novos navios de guerra em testes no mar, navios que pareciam recentes demais. Um desses relatórios menciona especificamente um nome que começa a circular nos círculos de inteligência naval, a classe USS Essex, CV-9. Um novo tipo de porta-aviões americano, maior, mais moderno, capaz de transportar um número ainda maior de aeronaves, projetado para dominar operações aéreas no oceano aberto. Mas o detalhe que realmente chama a atenção dos estrategistas japoneses não é apenas o tamanho do navio, é a velocidade com que ele parece ter sido construído. Nos estaleiros americanos, milhares de trabalhadores operam como se fizessem parte de uma única máquina gigantesca. Soldadores iluminam a noite com arcos elétricos. Trilhos industriais transportam placas de aço gigantescas. Guindastes levantam seções inteiras de casco já pré-montadas. Nos complexos industriais da Newport News Shipbuilding e da Bethlehem Steel, algo novo está acontecendo. Algo que lembra mais uma linha de montagem industrial do que um estaleiro naval tradicional. Seções inteiras do navio são fabricadas separadamente. Depois são trazidas e encaixadas como peças de um quebra-cabeça gigantesco. Isso permite que várias partes do navio sejam construídas ao mesmo tempo. Em vez de anos, meses. Para alguns oficiais japoneses que estudam os relatórios, essa possibilidade parece quase absurda.
Porque se os Estados Unidos realmente encontraram uma forma de produzir porta-aviões nesse ritmo, então cada perda americana no Pacífico poderá ser substituída muito mais rápido do que qualquer estrategista japonês havia previsto. Ainda assim, muitos dentro do comando naval permanecem céticos. Eles acreditam que os relatórios podem estar exagerando. Talvez os americanos estejam apenas convertendo navios civis. Talvez estejam realizando reparos rápidos em embarcações antigas. Talvez. Mas enquanto essas explicações circulam entre oficiais que ainda tentam preservar a lógica antiga da guerra naval, algo muito diferente está acontecendo do outro lado do oceano. Em estaleiros americanos, um novo casco gigantesco já começa a tomar forma. Outro porta-aviões. E depois outro. E depois outro. Silenciosamente, quase invisível para quem está longe demais para perceber. Mas quando a inteligência japonesa finalmente compreender a escala real dessa produção, a reação será de pura incredulidade. Enquanto os oficiais da Marinha Imperial Japonesa tentam compreender os relatórios que chegam ao Pacífico, milhares de quilômetros a leste, uma cena completamente diferente se desenrola. O som domina tudo. Martelos pneumáticos, chapas de aço sendo cortadas, guindastes rangendo sob o peso de toneladas de metal. O ar vibra com o eco constante da indústria pesada. Nos estaleiros gigantescos da Newport News Shipbuilding, homens e mulheres trabalham em turnos que praticamente nunca terminam. Luzes industriais iluminam os cascos em construção mesmo durante a noite, transformando a doca em um cenário que parece mais uma cidade de aço do que um estaleiro naval. Ali, um porta-aviões está tomando forma. Mas não é apenas um. Ao redor da doca principal, várias estruturas semelhantes surgem ao mesmo tempo. Cada uma delas é parte de um navio da classe USS Essex, CV-9. A lógica tradicional da construção naval está sendo substituída por algo novo. Algo que lembra as gigantescas linhas de montagem da indústria automobilística americana. Seções inteiras do navio são construídas separadamente. A proa é montada em um galpão. A seção central surge em outro. Os compartimentos de motores são preparados em oficinas completamente diferentes. Quando cada parte fica pronta, guindastes colossais levantam as peças e as posicionam dentro da doca seca, onde equipes de soldadores as unem com precisão quase mecânica. Em vez de um navio sendo construído lentamente ao longo de anos, dezenas de equipes trabalham simultaneamente. O resultado é impressionante. O casco cresce diante dos olhos dos operários quase semana após semana. Longas passarelas metálicas aparecem. Estruturas internas se multiplicam. O convés de voo começa a tomar forma acima da estrutura principal. Para quem observa o processo diariamente, a velocidade ainda parece extraordinária. Mas o verdadeiro segredo não está apenas na engenharia. Está na escala. A indústria americana não está construindo apenas um estaleiro produtivo. Ela está multiplicando tudo. Siderúrgicas produzem aço em volumes colossais. Fábricas de motores trabalham sem parar. Empresas ferroviárias transportam peças gigantescas através do país inteiro. Uma seção construída no interior do país pode viajar centenas de quilômetros antes de chegar ao estaleiro onde será instalada. É um sistema logístico gigantesco. E funciona. Em escritórios administrativos próximos às docas, engenheiros revisam cronogramas que parecem quase irreais. Datas de entrega que antes seriam consideradas impossíveis, agora aparecem como metas normais. Meses, não anos. Para os trabalhadores, o esforço é exaustivo. Turnos longos, calor intenso das soldas, o cheiro constante de metal queimado. Mas há também um senso de urgência que paira sobre cada tarefa. Todos sabem o que está acontecendo no Pacífico. Todos sabem que cada navio lançado ao mar pode significar a diferença entre vitória e derrota. Enquanto isso, no Japão, os relatórios continuam chegando. Submarinos japoneses patrulham rotas marítimas e observam portos americanos à distância. Aviões de reconhecimento tentam fotografar instalações industriais sempre que possível. E lentamente, os analistas começam a montar um quadro mais completo. Não é apenas um novo porta-aviões, são vários.
muito mais do que qualquer estimativa inicial havia sugerido. Alguns estrategistas japoneses começam a revisar as projeções industriais americanas feitas antes da guerra. Os números agora parecem assustadores. Produção de aço crescendo rapidamente. Estaleiros comerciais sendo convertidos para a construção militar. Fábricas de automóveis passando a produzir motores aeronáuticos. Cada novo relatório reforça a mesma conclusão. A economia americana não está apenas mobilizada. Ela está funcionando como uma máquina de guerra em escala total. Mesmo assim, ainda existe uma esperança silenciosa entre muitos oficiais japoneses. Talvez esses navios levem muito tempo para se tornarem operacionais. Talvez o treinamento das tripulações demore anos. Talvez os americanos ainda estejam longe de colocar esses porta-aviões em combate real. É uma possibilidade reconfortante, porque a alternativa é muito mais perturbadora. A alternativa é que esses novos navios estejam ficando prontos, agora. De volta aos estaleiros americanos, operários observam enquanto enormes bandeiras são erguidas acima de um casco recém-finalizado. O momento que todos aguardavam finalmente chegou. O navio desliza lentamente pela doca. A água se fecha ao redor do casco, enquanto milhares de trabalhadores observam em silêncio por alguns segundos. Outro porta-aviões acaba de entrar no mar. Mas o que torna esse momento realmente extraordinário não é apenas o lançamento do navio. É o fato de que, enquanto ele toca a água pela primeira vez, outro casco gigantesco já está sendo montado logo ao lado, e outro logo depois. Uma sequência aparentemente interminável. Quando os estrategistas japoneses finalmente entenderem quantos navios desse tipo estão sendo construídos ao mesmo tempo, a incredulidade dará lugar a algo muito mais preocupante. No Pacífico, o horizonte parece infinito. Do convés de navios japoneses espalhados pelo oceano, oficiais da Marinha Imperial Japonesa continuam observando mapas, relatórios e sinais de rádio que chegam diariamente. Durante muito tempo, esses documentos foram tratados como peças isoladas de informação. Agora eles começam a formar um quadro completo. E o quadro é perturbador. Os novos porta-aviões americanos não são rumores. Eles não são protótipos isolados. Eles não são projetos experimentais ainda distantes do combate. Eles estão chegando ao Pacífico. Primeiro aparece um, depois outro, e depois mais. Cada um deles parte de portos americanos com grupos aéreos completos, convés cheio de aeronaves e tripulações já treinadas para operar em combate. Para os observadores japoneses espalhados pelas rotas marítimas, a sensação é estranha. Esses navios parecem surgir do nada. Meses antes, eles simplesmente não existiam nos cálculos estratégicos japoneses. Agora começam a aparecer em exercícios navais, escoltando comboios e apoiando operações aéreas cada vez mais profundas no Pacífico. O nome da nova geração se torna impossível de ignorar. A classe USS Essex, CV-9. Maior que muitos porta-aviões anteriores, com convés amplo e capacidade de transportar grandes grupos de caças, bombardeiros e torpedeiros. Esses navios não foram projetados apenas para substituir perdas americanas, eles foram projetados para multiplicar o poder aéreo naval, e estão sendo produzidos em números que poucos estrategistas japoneses haviam considerado possíveis. Dentro dos centros de planejamento naval japoneses, oficiais começam a recalcular tudo. Rotas marítimas, cobertura aérea, capacidade de enfrentar grupos de porta-aviões inimigos. Cada novo cálculo leva à mesma conclusão silenciosa. Os americanos estão produzindo navios mais rápido do que podem ser destruídos. Isso quebra uma das regras fundamentais da guerra naval. Durante séculos, grandes navios de guerra foram recursos raros. Cada perda era um golpe profundo que levava anos para ser reparado. Mas agora, algo diferente está acontecendo. Nos estaleiros americanos da Newport News Shipbuilding, da Bethlehem Steel e de muitos outros complexos industriais espalhados pelo país, a produção continua em ritmo constante. Enquanto um porta-aviões entra em serviço, outro já está sendo finalizado. Enquanto um grupo aéreo embarca, outro está treinando em bases terrestres. Enquanto um navio navega rumo ao Pacífico, outro casco gigantesco começa a surgir dentro de uma doca seca.
Para os trabalhadores americanos que participam desse esforço industrial, a rotina é intensa e quase mecânica. Turnos longos, máquinas operando sem parar, linhas de montagem adaptadas para algo que até pouco tempo antes era considerado impossível de produzir em massa. Porta-aviões, cidades flutuantes, agora surgindo em série. No Japão, alguns oficiais começam a perceber algo ainda mais preocupante. Não é apenas o número de navios, é a lógica por trás do sistema. A indústria americana funciona como uma rede gigantesca. Se uma fábrica sofre atraso, outra assume parte da produção. Se um estaleiro atinge o limite de capacidade, outro já está preparado para continuar o trabalho. É um sistema resiliente, difícil de interromper, quase impossível de parar completamente. Para uma nação insular como o Japão, com recursos industriais limitados e cadeias logísticas mais vulneráveis, essa diferença se torna cada vez mais evidente. A guerra naval começa a se transformar em algo maior do que batalhas individuais no oceano. Ela se torna uma guerra de produção, uma guerra de fábricas, uma guerra de aço, motores, aviões e combustível. E nesse tipo de guerra, o equilíbrio de poder muda silenciosamente. Navios japoneses ainda lutam com habilidade. Pilotos japoneses continuam sendo alguns dos mais experientes do mundo. Táticas refinadas e coragem individual ainda definem muitas batalhas no Pacífico, mas por trás de cada confronto existe uma realidade cada vez mais difícil de ignorar. Do outro lado do oceano existe uma economia inteira dedicada à guerra. Uma economia capaz de produzir navios, aviões e armas em uma escala que poucos imaginavam possível. Gradualmente, a incredulidade inicial se transforma em algo diferente dentro dos círculos estratégicos japoneses. Compreensão. Os relatórios antigos são revisitados. As projeções industriais americanas feitas antes da guerra são analisadas novamente. E agora fica claro que muitas dessas estimativas haviam sido conservadoras, muito conservadoras. O que parecia impossível meses antes, agora se torna evidente. Os Estados Unidos não estão apenas substituindo perdas. Eles estão expandindo sua frota, multiplicando sua presença no Pacífico, criando grupos de porta-aviões capazes de operar simultaneamente em diferentes regiões do oceano. Cada novo navio amplia ainda mais essa vantagem. E enquanto estrategistas japoneses analisam mapas que mostram cada vez mais símbolos representando porta-aviões americanos, uma percepção silenciosa começa a surgir. A guerra no Pacífico não será decidida apenas por coragem, estratégia ou habilidade tática. Ela também será decidida por algo muito mais frio e impessoal. Capacidade industrial. Capacidade de produzir mais rápido. Capacidade de substituir perdas sem parar. Nos estaleiros americanos, o trabalho continua noite após noite. Soldadores iluminam os cascos gigantescos com faíscas brilhantes. Guindastes giram lentamente carregando toneladas de aço. Engenheiros revisam cronogramas que mantêm a produção sempre avançando. Outro casco começa a tomar forma, outro convés de voo começa a ser montado. Outro porta-aviões se aproxima do momento em que tocará a água pela primeira vez. E quando esse momento chega, ele não representa apenas um novo navio. Ele representa algo muito maior, a prova de que a máquina industrial americana realmente despertou. E que, uma vez em movimento, ela se tornaria quase impossível de deter.